Deus Santo, no nome de Jesus, nesta manhã, quero pedir a presença do Senhor mais forte na minha vida. Vamos falar de um assunto, ó Deus, que trata dos dois reinos, do reino das trevas e do reino da luz. Então preciso pedir ao Senhor muita proteção, muita sabedoria e graça, para que esta mensagem chegue aos ouvidos e ao coração de todos aqueles que assistem. No nome de Jesus, aqueles que assistem este vídeo, que haja sabedoria, entendimento e graça na vida deles, o conhecimento de Deus, do Deus único e verdadeiro. No nome de Jesus, assim eu oro, pedindo ao Senhor, continue conosco nesta manhã. Amém. Bom dia, Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Hoje vamos tratar de um assunto bem sério, muita gente está envolvida nisso, né? E não sabe, e o título da mensagem de hoje é Destruindo os Semideuses. Destruindo os Semideuses. Está na nossa sequência do livro de Atos, no capítulo 16, o versículo 15 ao 18, que vamos ler. No versículo 15 do capítulo 16 diz assim: depois que foi batizada ela e a sua casa, isso se trata de Lídia, naquela beirada de rio ali, depois que foi batizada ela e a sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ou, dito isso, ela trabalhava para alguns homens que a usava para ganhar muito dinheiro com esse processo de adivinhação. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, ou que vos anunciam, ou que fala nesta cidade o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, Paulo convulsionou-se por dentro um certo momento, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. Em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu o espírito maligno daquela jovem. Glória a Deus, volto ao título desta mensagem, Destruindo os Semideuses. Aqui temos um fato muito interessante, pois Paulo estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus por uma visão que falamos ontem, né? Em Troade. Ele chega ali então, como não tinha a sinagoga ali em Filipos, né? Ele passa por Nápoles e chega a Filipos. Nada ele fez parece Nápoles, nada de interessante. Então ele chega a Filipos, que era uma cidade interessante. Ali então ele procura a sinagoga, não tendo, ele vai para a beirada do rio, porque disseram que ali era o lugar que o povo orava, né? E eles vão para lá, e lá então eles pregam para algumas mulheres. Estava Lídia, estava a família de Lídia ali, e como Lídia aceitou Jesus e a sua família também aceitou Jesus, ele batiza todos eles ali. E Lídia, então, os constrange, os implora para ir para a casa dela, se é que eles a consideravam uma serva de Deus. Eles, né, não tinham o que fazer, outro caminho a tomar. Não, nós vamos para a casa da serva de Deus. E glória a Deus que eles, cultuando ali com Lídia, nasceu-se também, não só a primeira alma que foi Lídia, mas a primeira igreja do lar em solo europeu. Louvo a Deus por isso, porque quando você é conduzido por Deus, Deus trata com você, Deus trabalha com você, né? E Deus dirige a tua vida. Mas Paulo e os discípulos ali, Paulo, Lucas e Silas, e os discípulos tinham sede de oração.
né? Agora, eu não sei se você que me assiste já tem essa sede de oração, essa vontade de orar e orar todo dia, orar com o olho aberto, orar com o olho fechado, orar caminhando, orar cantando, orar dirigindo. Eu não sei se você tem essa vontade, mas eu tenho, e é precioso, é saboroso orar, ficar falando com Deus em todo o tempo, falando em espírito, falando em palavras, né? Dizendo a Deus que eu amo. Todo dia, isso é muito importante, isso é sede de Deus. E o avivamento vem através disso aí. Quando você fala com Deus, começa a pedir a Deus um avivamento, começa a falar com Deus que você tem sede dele, Deus derrama o seu espírito e o seu poder sobre você. E ali estava tomada a casa de Lídia, né? Cheia da presença de Deus. E certo dia, Paulo, então, com os discípulos, saem novamente para ir orar, né? E estava acontecendo que vários dias que eles saíam da cidade para ir orar, eles estavam sendo observados pelo diabo também, por Satanás. Você lembra daquela pergunta que Deus fez a Satanás na reunião ali dos santos, e Satanás apareceu ali como um intruso, e Deus perguntou a ele: de onde vem, Satanás? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Oh, que maravilha, né, Satanás? Você passeando aí, se divertindo. Mas porventura, Satanás, você viu lá o meu servo Jó? Ele estava observando a vida de Jó, ele tinha uma leitura completa da vida de Jó, ele tinha um relatório completo da vida de Jó. Saiba você, meu irmão de oração e minha irmã de oração, você é cuidado por Deus, mas você é observada pelo diabo de perto. Ele quer estudar você, ele quer arrumar um meio para te destruir, para acabar com você e para enganar as pessoas, dizendo: olha aí, ele buscou a Deus, ele serviu a Deus e Deus nem o socorreu. Deus não salvou das minhas mãos. Ele quer enganar as pessoas, atacando você, que é homem e mulher de oração. Mas fique atento, porque ele vai estar observando você. Mas quem está dentro de você é maior do que o que está no mundo, que é Satanás e os seus anjos. E na adivinhação, ele mesmo com seus demônios afirmam isso, que Deus é poderoso. Então, o que acontece? Sendo observado, né, pelos esses demônios, por Satanás, eles vão ali novamente orar. E por vários dias, quando eles saíam para orar, uma jovem possessa do espírito de adivinhação. Eu quero que você entenda o que é adivinhação. Vem do latim, que quer dizer divino, ou se colocar como Deus, ou se sentir como semideus. E é isso que nós estamos falando, destruindo os semideuses, porque eles não são deuses. Isso é uma mentira do diabo. E a adivinhador é aquele que se coloca como luz, como brilhante diante das pessoas enganadas por ele, para dizer-se ser Deus, mas ele não é Deus. E você observa no texto que lembra exatamente isso aí, o próprio demônio dizendo que só há um Deus Altíssimo. E quando ele saía, então, o que acontece? A jovem seguia possessa de demônio, dizendo: estes homens que anunciam o caminho é Jesus. Não há outro caminho para o homem ser salvo. Não há ídolo, não há Allan Kardec, não há espiritismo, não há macumbaria, não há santo que leva o homem a Deus. Só Jesus Cristo. Por isso, o artigo definido, o caminho é Jesus. E os próprios demônios dizem: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que os demônios estão dizendo? Estes homens aí são enviados do único Deus verdadeiro, do maior Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que não há ninguém como ele, ninguém superior a ele, do Criador de todas as coisas. Ele, querendo ou não, Satanás, está se curvando e dizendo que Deus é Deus e que estes homens anunciam o caminho para que as pessoas sejam salvas. Mas fazendo isso, os demônios tentavam enganar as pessoas, dizendo: olha, realmente eles sabem das coisas, realmente esta jovem sabe das coisas, ela conhece, ela pode adivinhar, mas glória a Deus por isso. E num conto que eu estava estudando sobre adivinhação e processo, porque eu estudo para pregar, graças a Deus,
Tem um velho que estava dizendo usar uma bola de cristal e ele se autodenominava como servidor, como membro da seita dos velhinhos de Satanás. Você que está iludido aí, que está pensando em cigana, que vai nessa cartomante, nesse povo do diabo, nesse centro de macumbaria, de feitiçaria, de espiritismo, você que vai a estes lugares, saiba de uma coisa, você está sendo enganado pelo diabo. Não existe processo de adivinhação verdadeiro, porque só Deus conhece o futuro. E você precisa entender que o teu futuro depende do teu presente. O que você faz é que definirá o teu futuro. Se você não buscar a Deus, o teu futuro será no fogo do inferno. Se você não buscar ser salvo por Jesus Cristo, o teu futuro será no fogo do inferno. E nesta vida ainda você terá talvez sofrimento por não entender que Deus é Deus na tua vida. Você precisa disso. E o que os discípulos estavam ali anunciando era o caminho da salvação, mesmo que eu te prego agora. Você precisa ser salvo. Você precisa buscar a Jesus, você precisa ter sede de oração, sede de estar perto de Deus, ter Deus dentro de você, o Espírito Santo de Deus dentro de você. É necessário para que você vença nesta vida, seja protegido nesta vida e também tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Só que ela fazendo isso por muitos dias, mas os demônios reconhecendo que Deus é altíssimo, o Espírito de Deus, então, permitiu por alguns dias, mas constrangeu, trabalhou dentro de Paulo, ferveu dentro de Paulo, e ele olha em direção àquela jovem, não falava com ela, mas falava com os demônios que estavam dentro dela, e dizendo: espírito do diabo, de adivinhação, de enganar este povo, de tentar fazer-se Deus no meio deste povo, saia dela agora no nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele espírito deixou aquela jovem, ela deixou de ser escrava, ela se tornou livre, ela tinha duas escravidão, uma era dos espíritos que a usavam, e outra era dos senhores que ganhavam muito dinheiro usando esse processo. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa, dentro e fora das igrejas hoje existem muitos espíritos de adivinhação, falsos profetas, pessoas que por ganância vivem falando aí coisas para te emocionar, para dizer que sabem da tua vida, para dizer que sabem que tem um futuro bom para você, e fazem canções e fazem pregações para enganar você, porque isso beneficia eles. Abra o teu olho, busca Deus, ore a Deus, tenha sede de oração e Deus vai te revelar que espíritos são esses, mas que não é de Deus. Então você e eu precisamos ter sede de oração, sede da palavra de Deus. Isso amanhã vamos falar, traz um problema muito grande para os discípulos. Mas, graças a Deus, que todo o problema que Deus permite é para lucro, é para benefício do reino de Deus, e amanhã falaremos disso aí. Mas o evangelho continuou crescendo naquela cidade, expandindo naquela cidade, porque Deus desfez ali, pelo poder do nome de Jesus, um espírito enganador que havia ali, tomando aquela cidade, escravizando aquela cidade. Deus quer libertar você, Deus quer salvar você desses espíritos por aí, Deus quer te livrar no nome de Jesus e te dar vida eterna em Cristo Jesus. Então o primeiro que tem que nascer em você é a sede de orar, a sede de buscar a Deus e deixar Jesus operar na tua vida. Ele sendo o Senhor da tua vida, você é mais do que vencedor. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, deixa esta palavra para você. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.